Boa noite, eu sou a Leiliane Andrade. Hoje eu vou falar aqui de planejamento aqui para o Dia das Mães, né? E sejam muito bem-vindas aqui na live. Eu tô assim, nesse comecinho aqui tô um pouquinho nervosa, né? A primeira live que eu tô fazendo. Mas eu tô aqui porque eu quero ajudar vocês aí a venderem mais no Dia das Mães. Eu sei que para muitos aí a Páscoa não foi, as vendas da Páscoa não foram tão boas, né? E aí eu entendo que assim, falta um pouco de planejamento às vezes, e às vezes no dia a dia mesmo, na correria do dia a dia, você não consegue se planejar. Então, é por isso que eu tô aqui, vou trazer 10 etapas aqui para que você tenha um planejamento de campanha perfeito aí, para que você venda mais no Dia das Mães. Começando assim por uma apresentação rápida, né? Eu sou a Leiliane Andrade, eu que estou aqui por trás do Confeiteira Empoderada. Eu falo de marketing, né? A minha intenção é que o meu conhecimento, aqui, o meu ensinamento ajude vocês aí no negócio de vocês, a deixar tudo mais de uma forma mais organizada mesmo, né? A gente fala muito de marketing digital e eu gosto muito de falar sobre planejamento. E nessa live aqui eu vou falar sobre planejamento voltado aqui para o Dia das Mães mesmo, né? Para que a gente consiga trabalhar uma boa data, uma boa venda no Dia das Mães. E como que amanhã se for contar de amanhã até o Dia das Mães, já vamos entrar aí nos 30 dias, né, de antecedência da campanha. Então é um momento bom assim para a gente começar a pensar nesse planejamento, né, não tanto falar de Dia das Mães ali nas redes sociais, mas sim, já pode dar um spoiler, né? A gente já tá aí há 30 dias do Dia das Mães e aí a gente vai lembrando, vai educando também o nosso cliente dentro das nossas redes sociais, né? Porque ele também entenda que ele tem uma antecedência, né? Que existe todo um processo aí para que você faça as suas produções e ele não presta tudo em cima da hora, né? Porque isso acaba atrapalhando muito também. Às vezes você não consegue se organizar, não consegue, atrapalha toda a produção aí do dia a dia. Porque assim, datas especiais, elas precisam realmente ser trabalhadas com antecedência para que você consiga vender, para que você consiga explorar, né, todo o potencial de uma data dessa, de uma data festiva, né, o Dia das Mães, a Páscoa, o Dia dos Pais, né, Dia dos Namorados ele não tem assim não tem muito esse apelo, né, para quem trabalha com confeitaria, mas ainda se consegue vender alguma coisinha ali, talvez não seja o caso de criar toda uma campanha enorme, mas dá para você aproveitar essa data também para você vender um pouquinho mais, né, aproveitar o gancho. E lá, né, lá na frente, Natal, enfim, mas a gente já vai educando o cliente a entender que ele precisa ter um tempo ali para fazer a encomenda dele, para saber, né, você já ter o seu cardápio certinho ali para o que você precisa, porque você vai oferecer para ele, enfim. Então, a ideia é que a gente trabalhe com antecedência, né? E o planejamento e a organização, eles são fundamentais. E é por isso que eu quero falar para vocês. E hoje, essa live é para falar sobre o planejamento perfeito, né? Eu vou dar as 10 etapas aqui do que é um planejamento perfeito mesmo, que é para você poder trabalhar aí com mais antecedência e vender, né, com uma facilidade melhor, assim. Eu vejo muitas pessoas, às vezes aqui, a gente conversa bastante no direct, às vezes conversa aqui no WhatsApp também, e as pessoas simplesmente não conseguem dar conta, às vezes, e deixam de postar, deixam de fazer uma ação, assim, de divulgação mesmo, porque o atropelo do dia a dia vai acontecendo e as pessoas não conseguem dar conta de tudo que elas têm que fazer, né? Nessa live eu vou focar só no Dia das Mães, mas tudo que eu vou ensinar aqui hoje serve para qualquer tipo de campanha, né? É o que a gente já falou. São outras datas, né, que você pode trabalhar. Boa noite, Grace, tudo bem? Seja bem-vinda aí também. E então, assim, você pode trabalhar em outras datas também e todos os ensinamentos dessa live aqui, né, esses 10 passos, essas 10 etapas, elas servem para qualquer campanha, na verdade, né? Então a ideia da campanha é que você trabalhe com produtos que são específicos para uma determinada situação, né? Que são específicos para um determinado evento. Porque é um evento, né? O Dia das Mães é um evento, o Dia dos Namorados é um evento, a Páscoa é um evento, e tem alguns eventos que eles têm um apelo maior e tem alguns eventos que eles têm um apelo um pouco menor. Então, de qualquer forma, essas 10 etapas aqui, elas servem para qualquer tipo de evento que você vai fazer. E eu recomendo aí que você pegue papel e caneta, né, para você poder anotar também,
Boa noite para quem está entrando aí, gente. Eu comecei agora. Ainda vou falar aqui das 10 etapas, né, do planejamento, para que você consiga fazer uma campanha de Dia das Mães aí top e consiga vender muito nesse Dia das Mães também, tá? Primeira coisa que eu quero falar é sobre o produto. Porque assim, a gente precisa entender que qualquer evento desse, o Dia das Mães, Páscoa ou o Natal, eles exigem que você tenha coisas diferentes ali no seu cardápio, né? Você já tem o cardápio que você utiliza ali no dia a dia, você já tem os seus produtos, você já tem tudo que o cliente já conhece. E pro Dia das Mães, eu vejo muita gente fazendo isso, né? E eu acho que isso é um erro. Na verdade não chega a ser um erro, mas assim, você perde uma oportunidade de você explorar uma data comercial muito forte, né? Quando você, por exemplo, só pega lá um produto que você tem e dá um desconto, desconto do Dia das Mães, promoção do Dia das Mães, sabe? Porque você não coloca valor, né? Você já tá vendendo um produto ali que de repente já tá ali no seu hall de produtos, você vende aquilo ali sempre. Aí chega no Dia das Mães ou chega no Natal, você só dá um desconto. Então qual é o valor que você está colocando no seu produto? Nenhum. Muito pelo contrário, você tira o valor do seu produto, porque é uma coisa especial. O Dia das Mães é um evento especial, então tem que ser alguma coisa diferente ali, tem que ser alguma coisa que toque o coração, né? Mães, a gente tá aí numa questão agora delicada, complicada de pandemia. As pessoas estão se sentindo muito mais sozinhas, estão se sentindo solitárias mesmo, tristes, né, às vezes. E até desesperançosas, né, com todas essas notícias aí que a gente tem ouvido todos os dias. Então, e elas estão longe também, né, a gente tem que pensar nesse público que você vai atender. Então, por exemplo, você vai vender para filhos que querem presentear as mães. Então, que idade são essas mães? São pessoas um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais maduras, né, as pessoas que estão comprando de vocês são pessoas um pouco mais jovens, mas assim, que querem trazer para a mãe esse conforto do abraço que não tá tendo agora, né? Que não tá tendo esse carinho, essa proximidade, esse contato que a gente está deixando de ter com nossos pais, né? Ou com nossos filhos mesmo, né? Para as pessoas que já têm filhos adultos aí, filhos que moram separados. Então, o Dia das Mães ele é importante para isso. Então, o que você vai fazer? O seu produto, ele tem que trazer tudo isso implícito ali dentro, né? Você precisa criar um valor, você precisa gerar um valor ali no seu produto e não vai ser só dando um desconto. Se a pessoa só olhar aquilo que você já tem ali no seu cardápio e ver que você só simplesmente fez uma promoção de Dia das Mães, qual é o valor que você está dando, né? Qual é o valor que você está entregando por trás do preço que você está cobrando? Isso é importante para você fixar na cabeça do seu cliente, né? Para você deixar na mente do consumidor que você não está entregando um produto, você não está entregando uma caixa de bombons, você está entregando ali um momento que aquele filho queria estar lá com a mãe, né? Mas ela, enfim, não pode, ou às vezes está longe mesmo, né? Às vezes a pessoa está longe, está em outra cidade e quer presentear a mãe dela ali. E então é importante isso. E nesse ponto é o que a gente já falou, que eu sempre estou batendo na tecla ali do mecanismo de busca que você precisa deixar ali ativado. Por quê? Porque outras pessoas de outras cidades acham você pelo mecanismo de busca dentro do Instagram. Aliás, me fala aqui, manda aqui nos comentários se você já viu como que você deixa ativado. A Grace eu sei que sim, né, porque já viu lá o nosso videozinho. A Daisy também eu já conversei com ela. Então, me conta aqui nos comentários se você já sabe como deixar esse mecanismo de busca ativado ali no Instagram. E se não sabe, a gente tem no nosso IGTV, lá no IGTV do Confeiteira Empoderada, você tem um vídeo que ensina como você pode fazer isso. Então tem que pensar muito nessa questão da emoção mesmo, né? Do que você vai entregar ali de valor no seu produto para quem está comprando o seu produto, para presentear uma outra pessoa, para presentear uma pessoa que é a pessoa mais importante ali para ela, né? A mãe dela. E nessa situação de pandemia, que tá todo mundo tão distante, né? E a coisa fica tão fria, é uma coisa assim que você vai trabalhar essa proximidade, esse carinho, essa emotividade mesmo que você tem nessa data.
Então é uma coisa que você precisa prestar bastante atenção, né? O seu produto, ele vai representar um cuidado, ele vai representar um carinho, né? Aquele abraço mesmo que não pode ser dado. Então isso é uma coisa que você tem que pensar no cliente, você vai pensar em quem que está comprando aquilo ali de você, né? Então, quais são os valores que essa pessoa está buscando quando ela compra um presente de Dia das Mães? Entendeu? É uma coisa que é importante, porque quando você pensa nisso, quando você pensa em quem é essa pessoa, qual é a idade que essa pessoa tem, qual é o benefício que ela está buscando ali no seu produto, você está pensando no seu cliente ideal. E eu falo, vira e mexe eu estou falando aqui de cliente ideal, né, nas nossas redes sociais, porque é super importante. Se você souber para quem você está vendendo e o seu produto também estiver alinhado a quem você está vendendo, é só você trabalhar bem essa comunicação para que realmente a pessoa ali enxergue valor. Então tem muita gente que fala assim, às vezes eu brinco aqui no nosso Instagram, né, que a pessoa pediu um orçamento e nunca mais voltou e enfim, né, some, nem fala mais nada. Por quê? O que acontece nessas horas? A pessoa não enxerga valor, então de repente você mostra lá o teu produto, você dá o preço para o seu cliente, você dá o valor que é, né, para ele encomendar e ele simplesmente some. Por quê? Porque ele não gostou, né, pode acontecer, de repente ele também viu uma outra opção aí que seja mais interessante, não sei, que atenda melhor ali o que ele precisa naquele momento, ou ele não enxergou o valor no que você está entregando. E é o que acontece, é o que pode acontecer nas suas campanhas também. Principalmente aqui agora no Dia das Mães, como a gente está falando de Dia das Mães, você precisa saber quem que é esse cliente, você precisa saber para quem que você está vendendo, e aí você vai conseguir trabalhar bem a sua comunicação. E é isso que a gente está falando desde o começo aí de cliente ideal, eu sempre falo algumas coisas ali, eu sei que eu estou devendo uma aula para vocês lá, uma aula mais completa, né, sobre cliente ideal lá no YouTube, e essa aula vai sair, prometo que ela vai sair e não vai demorar muito. Mas assim, basicamente o que você precisa saber é para quem você está vendendo agora e qual é esse benefício que você está entregando com o teu produto, né? Não é o produto que você vai vender, você vai trabalhar a comunicação, você vai trabalhar essa divulgação do seu produto, mas em cima do benefício, em cima justamente disso que eu tô te falando, né? Da questão da afetividade, da questão do carinho, da questão de diminuir distâncias. A gente pode trabalhar em cima disso, né? Vamos diminuir distâncias, as pessoas estão longe, mas o carinho vai até aquela pessoa, vai até aquela mãe. Então isso é importante aí, que você tenha bem claro aí na comunicação, para que você não foque a tua comunicação em cima do produto, né? Não é só venda. Então vai chegar um momento ali que você vai falar de venda, você vai olhar pro teu Instagram e ele vai precisar ter venda, ele vai precisar ter um produto ali com preço, ele vai precisar ter uma postagem ensinando como que o teu cliente vai comprar de você, como que ele faz para fazer uma encomenda, entendeu? Então isso é importante que tenha também. Mas inicialmente você vai trabalhar a comunicação com os benefícios, você vai falar dos benefícios mesmo, você vai falar o que a pessoa vai entregar ali junto com aquele presente, né? O que ela vai provocar na mãe dela quando ela entregar um presente bonito, né? Uma caixa bonita, uma embalagem bonita ali com uma tag, com um cartão, coisas assim. Você precisa mostrar para ela que você é a melhor opção, porque Dia das Mães todo mundo tá querendo vender e tem coisas diferentes aí para se vender também no Dia das Mães. E aí por que ela vai dar um doce, por que ela vai dar um brownie, por que ela vai dar uma caixa de bombons, né? Então você tem que mostrar, você tem que trabalhar muito bem essa comunicação, tem que trabalhar muito bem as legendas, né? Principalmente as legendas ali, a imagem às vezes ela diz tudo, é uma foto bonita de um bolo, né, de um produto bonito, bem embalado, e você olha para a legenda e não tem, assim, não tem um texto que traga isso, né, que traga essa afetividade, essa conexão que a gente está falando aqui e que você precisa buscar na sua comunicação também. Então, vamos falar aqui, né, entrando um pouquinho mais aí no assunto, sobre organização. E a organização, ela é o primeiro passo aqui para você conseguir ter sucesso nas suas vendas, é a organização e o planejamento. Então, por exemplo, a gente está aqui há 30 dias do Dia das Mães. Você já sabe que produtos que você vai vender?
Você já tem em mente aqui se você vai fazer um kit, se você vai, de repente, lançar um produto novo? Porque, assim, essas datas comemorativas, elas são boas datas também para você lançar um produto, né? Então, se você tem alguma coisa em mente, de repente você pode aproveitar essa data agora de Dia das Mães e lançar uma coisa, mas assim, tem que ser alguma coisa que realmente faça sentido, né? Que seja um bom presente, né? Que seja um produto presenteável mesmo para sua mãe. E é uma coisa interessante. E também, assim, você já tem que saber, por exemplo, se você vai lançar um produto, qual é o preço que você vai cobrar naquele produto. Enfim, tudo isso é importante para você se planejar, porque assim, Dia das Mães é uma coisa que corre em paralelo à sua produção diária. Então você vai continuar tendo aí durante todo o mês de abril, você vai continuar tendo encomendas, você vai continuar, se você trabalha com pronta entrega, você vai continuar produzindo ali para pronta entrega, né? E o Dia das Mães é uma data que você vai trabalhando em paralelo e por isso muitas vezes as pessoas não conseguem trabalhar o Dia das Mães, porque simplesmente elas não sabem o que elas vão fazer, né? Elas se perdem ali na data e estão ali na produção, estão ali na correria do dia a dia e acabam esquecendo de Dia das Mães. Aí vão lembrar do Dia das Mães assim, tipo uma semana antes, nossa, 15 dias antes, e agora, o que eu faço pro Dia das Mães? Então acaba perdendo esse timing, né, da data mesmo, desse período de planejamento. Então é por isso que eu já resolvi fazer essa live. Tô estreando nas lives aqui hoje e falando sobre planejamento para o Dia das Mães, porque eu quero que você realmente venda no Dia das Mães. Eu quero que você tenha uma campanha excelente aí de Dia das Mães e que você venda muito. E sempre assim, né? Cada campanha dessa também é uma vitrine, porque você começa a usar coisas mais específicas da campanha e às vezes, muitas vezes, a pessoa chega ali no seu Instagram por causa da campanha, só que ela vê que tem outras coisas e ela já fica também. Então é uma coisa que é importante, por isso que eu comecei aqui pelo planejamento de Dia das Mães. Outra coisa que é importantíssimo também que você se planeje com antecedência, porque cada coisa que você vai fazer, cada produto que você vai fazer, é o que eu falei, né? A sua produção corre aqui, vai continuar correndo, porque você tem que continuar vendendo aí todos os seus produtos. Mas você vai ter que se planejar, vai ter que se organizar com relação, por exemplo, às suas compras, aos produtos que você vai ter que adquirir para fazer os seus produtos de Dia das Mães, embalagem, né? Papelaria. Gente, papelaria é uma coisa que é super importante nessas datas. Então, lógico, né? Eu sei que você pode também já ter aí sua tag, você pode ter seu adesivo, e é super legal que você tenha, porque te diferencia, né? Quando você coloca valor ali na embalagem, te diferencia das outras pessoas, aí diferencia da concorrência também. Mas é interessante que você tenha, por exemplo, para a campanha de Dia das Mães, você tenha uma coisa que é específica só para o Dia das Mães. Né? Porque mostra mais ainda, mostra que você teve todo um cuidado, você preparou um produto para aquilo ali e você está totalmente focado nessa coisa mesmo de trazer essa conectividade com a mãe, né? De trazer esse momento especial ali. E isso é muito positivo, né? Pro seu negócio em geral é super positivo. E outra coisa, né? Quanto mais produtos você tem, mais gastos, mais dificuldade na hora de fazer essa organização aí da produção. Então tudo isso acaba dificultando. Por isso que é importante que você pense nos produtos que você vai vender antes. Com 30 dias, vamos supor, 30 dias eu acho que é o mínimo que você tem aí para você poder trabalhar Dia das Mães ou então qualquer outra data. O Dia das Mães é um pouquinho mais complicado porque você está saindo da Páscoa e muita gente ainda está ali, né, com aquele restinho de vendas, não conseguiu vender tudo que estava querendo aí na Páscoa, então ainda essa semana eu sei que ainda tem gente aí que está trabalhando produtos de Páscoa ainda, né, aquele pós-venda que acaba acontecendo aí. Mas, de qualquer forma, você precisa continuar pensando aí no Dia das Mães também, e esse é o momento ideal pra gente começar aqui. Então, o que mais que eu tenho que falar aqui? Bom, às vezes eu tô olhando pra cá porque eu tô com uma colinha aqui mesmo, e senão eu não lembro e eu desinvesto a falar outras coisas aqui, e a gente acaba saindo aqui um pouquinho desse assunto aqui. Então, assim, o que eu recomendo que você faça? Um calendário, né? Você vai sentar, você
Talvez, se você já tiver aí mais intimidade com o computador, senta, faz uma planilha, coloca ali no papel, né? Coloca na planilha tudo que você pensa, né? O que você tem. Se você já vendeu no Dia das Mães do ano passado, fica mais fácil, porque você já tem os produtos que já saíram, você tem aí, consegue fazer uma previsão, né, um pouco melhor aí de vendas também, porque já sabe o que sai mais, o que não sai, o que você tentou vender que não deu certo, o que vendeu mais, né, o que teve mais saída, então já fica mais fácil. Se não tem, não tem essa intimidade com o computador, não tem problema, senta lá, caderninho na mão, pega um calendário e aí você vai dividir ali naquele calendário o que você vai fazer. Então, por exemplo, nessa primeira semana, o que você tem que fazer? Você precisa saber quais são os produtos que você vai vender. Então, como eu já vou entrar, inclusive, aí, ó, esse já vai ser o primeiro ponto aqui do que eu falei que eu ia falar hoje. Então, a gente falou que ia falar as 10 etapas aí de um bom planejamento. E a primeira etapa do planejamento é você definir o que você vai vender. Então, gente, manda um coraçãozinho aqui se vocês estão entendendo o que eu tô falando, se eu tô falando muito rápido. Deem a sua opinião aqui. Enquanto isso eu vou tomar uma água, porque eu já tô aqui com a minha garganta seca já. Demora um pouquinho para aparecer aqui, mas daqui a pouco deve chegar aqui. Se vocês estiverem achando que eu tô indo rápido demais, tô falando rápido demais, pode falar aqui que eu dou uma abaixada aqui. E vamos lá. E aí o que acontece? Como que você vai saber o que você vai vender nesse Dia das Mães? Você tem como você saber, por exemplo, falei já, né, do que você já vendeu no dia das Mães do ano passado, e você tem algumas coisas que você pode fazer. Então, por exemplo, você abre caixinha de perguntas, você coloca ali algumas opções para as pessoas votarem, entendeu? Então é uma coisa muito legal, porque aí você já vai sentindo também qual é o interesse das pessoas em determinados produtos. Mas assim, gente, não dá muitas opções, porque as pessoas ficam perdidas ali, sabe? Então, por exemplo, se você fala assim, esse ou esse, mas coloca 10 stories diferentes lá, a pessoa vai ficar totalmente perdida ali. E você tem que pensar, como eu já falei antes ali, o Dia das Mães é um dia especial. Então você tem que dar poucas opções ali, não dê muitas opções, né? Faz ali umas 3 opções de presente, 4 opções de presente, 5 no máximo, porque daí as pessoas focam naquilo que elas vão comprar. Quando as pessoas têm muitas opções, elas tendem a se perder e aí às vezes elas acabam não comprando nada. Isso acontece. Então a melhor coisa que tem é você colocar poucas opções ali para o Dia das Mães, ou seja, para qualquer outra campanha também. Quando é uma coisa que é, por exemplo, Páscoa é diferente, né? Você tem ali, você tem os ovos, você tem vários tipos de recheio, é diferente. Mas para Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, são situações mais específicas. Então não tem muita necessidade assim de você pegar e fazer um monte de kit, sabe? A não ser que realmente você ache que você vai ter saída para aquilo tudo ali e não vai te atrapalhar na sua produção do dia a dia, aí até compensa. Mas fora isso, eu recomendo que você deixe poucas opções, tá? Você pode fazer pesquisa com seus clientes que você já tem, né? Você pergunta aí para os seus clientes mais chegados, digamos assim. Você dá opções também para eles, né? E isso pode ser pelo WhatsApp, você pode pegar, dar uma ligadinha. Oi, fulano, tudo bem? Viu, queria perguntar uma coisa pra você, tal, tô pensando em fazer a campanha do Dia das Mães, tô pensando em tal produto, o que você acha? Né? É sempre muito bom a gente pedir a opinião do nosso cliente, porque é ele que vai comprar. Você quer ver um exemplo? Eu lancei a campanha do Dia das Mães aqui, né? E eu tinha lançado com valor, ali eu tinha lançado um mix de produtos com um valor, só que assim, eu lancei e depois eu fui perguntar para os meus clientes, falei assim, gente, o que vocês acharam? Tá bonito? Não tá? Eu não podia falar antes, né? Não podia dar o spoiler antes. Mas aí eu peguei, depois que a campanha já tinha ido pro ar, perguntei para as pessoas ali e tive feedbacks ótimos. Eu tive feedbacks que foram assim, nossa, tá linda a campanha e tal. Mas teve muita gente ali que respondeu para mim o seguinte, falou assim, olha, para mim é uma pena, porque ainda tá muito alto o valor, né? Porque as vendas de Páscoa não foram boas, né? Não teve, assim, uma venda que atingiu o que esperava. E tá meio sem caixa. Eu sei que tá todo mundo sem dinheiro agora, né? Pandemia, nossa, tá todo mundo, assim, meio com a corda no pescoço. O que eu fiz? Perguntei a opinião das pessoas,
fui lá e reformulei, coloquei um valor ali que eu falei, não, agora sim, agora eu consigo ter pessoas aqui que não vão ter esse problema, assim, né, de não ter dinheiro ali para comprar, porque tá super mais acessível. E eu não fiz pensando em mim, eu fiz pensando em vocês, porque justamente eu sei qual é a dificuldade que vocês têm aí de organizar uma campanha completa. Gente, é complicado, né? Porque você já tem todo aí o processo do dia a dia, você tem a sua produção, você tem tudo que você tem que fazer, e a gente ainda por cima tem que dar conta de casa, de filho, de marido, de comida, enfim, é muita coisa junta, né? E ainda para você pensar em, ai, tá, eu vou postar, né, que dia que eu vou postar, que arte que eu vou postar, que tipo de conteúdo que eu vou colocar ali para falar de Dia das Mães, e foi por isso que eu fui lá e fiz essa campanha. Então, assim, eu dei esse exemplo agora só para te mostrar que é importante que você converse com o teu cliente, porque é ele que vai comprar o seu produto. Então, quando você está definindo o produto, você faz isso que eu tô te falando. Bota umas caixinhas de pergunta lá, você já dá uma opção para ele, entendeu? Você já coloca ali 2, 3 produtos, 4, 5 no máximo, e aí coloca ali para ele escolher. E aí depois você até pode colocar mais produtos, mas aí na produção você vai fazer só aqueles 2 ou 3, 4 lá que ele votou mais, né? Que foram os mais votados. Então é uma forma de você já saber de antemão o que as pessoas vão comprar, tá? Outra coisa é você observar mesmo a concorrência, porque é importante, né? Não adianta, a gente não tá falando de copiar ninguém, tá? Não é assim, ai, nossa, meu vizinho tá fazendo um bolo de pote, sei lá, X, e eu vou copiar, vou fazer igual. Não é assim, né? É óbvio que vocês vão fazer coisas até mesmo para descobrir o que está sendo feito, o que todas as pessoas estão fazendo, para que você faça uma coisa diferente, né? De repente você olha assim, na minha cidade não tem barra de chocolate, sei lá, em formato de diamante, né? Não sei, tô chutando aqui só. E aí na sua cidade não tem determinadas coisas, e você pode colocar produtos novos aí. Então uma coisa é você observar a concorrência e observar também as tendências do momento, que é justamente isso que eu acabei de falar. Então veja aí, né, siga pessoas grandes aí, siga pessoas que têm perfil grande, boleiras grandes, né, doceiras grandes, e veja o que tá saindo ali, observe os comentários. Precisa fazer essa pesquisa, né, a gente chama de pesquisa de concorrência. Você precisa fazer de vez em quando, é super importante que você se mantenha aí antenada com o que está acontecendo no mercado, com o que está acontecendo no mercado em geral, né? Do mercado de confeitaria mesmo, em geral. Vamos falar aí no macro ambiente e no seu microambiente, no que está acontecendo na sua cidade, no que está acontecendo no seu bairro. E aí é importante que você saiba precificar bem também o seu produto. E você precisa saber precificar, e o precificar não é fazendo aquela regrinha de 3, você soma ali o que você gastou e você faz vezes 3 e cobra, ou então você precificar olhando para o preço da sua concorrente. Não pode fazer isso, porque daí você cai num erro terrível. E é por isso que muitas vezes as pessoas vão ver e estão trabalhando só para pagar. Na verdade, elas vendem só para pagar o que elas estão gastando ali. Às vezes elas estão tomando até prejuízo, tá? Então é super importante que você acompanhe isso tudo aí, para que você defina quais são os produtos que você vai fazer aí para o Dia das Mães ou para qualquer outra campanha. Essa foi a primeira etapa, né? Que é você definir qual é o produto que você vai utilizar. Outra coisa, agora vamos para a segunda etapa, que é você definir uma meta de vendas para cada produto. Então, assim, se você tem as 2, 3 produtos ali, você tem que saber quantos produtos você quer vender. E aí você vai, tudo isso que eu tô falando, gente, você vai colocar no papel. E às vezes, e eu falo isso por mim mesma, tá? Às vezes a gente tem claro na nossa cabeça, e eu tenho muito disso, eu penso assim, eu sei tudo que eu vou falar hoje, né? E não coloco no papel. E aí você vai no dia a dia, é uma coisa que acontece, é outra coisa que acontece, acaba passando batido, você não coloca aquilo no papel, você acaba se perdendo depois. Então tudo que eu tô falando aqui é uma coisa para você sentar calmamente num dia que você estiver tranquilo. Pensa num dia que você tá mais tranquila, sei lá, num domingo à tarde talvez, no final do dia lá que você já tá todo mundo tranquilo na sua casa e você tem aquele tempinho só seu. Senta e vai colocar todo o planejamento dentro de ou de repente, né, se você tem aí o computador, coloca numa planilha, ou então simplesmente pega lá um papel, anota, pega um calendário e se organiza
com essa questão. Então, essa parte de você saber, de você fazer uma meta de vendas é super importante. Sabe aquele ditado, né? Não é um ditado, é uma frase que tem lá na Alice do País das Maravilhas, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom. Então assim, eu não sei quantos produtos eu vou vender, quanto eu vou faturar no Dia das Mães. Não sei. Como é que você vai saber depois se você chegou lá? Como é que você vai saber se você conseguiu, se tá certo o que você tá fazendo, a sua comunicação, se tá certo o que você pensou de mix de produtos, né? Se tá certo os produtos que você pensou para Páscoa, se agradaram, se não agradaram. São coisas diferentes. O que você já vende no dia a dia e a campanha que você tá fazendo são coisas que têm que ser pensadas e têm que ser analisadas separadamente. Porque é sempre uma oportunidade de você estar melhorando, né? O seu dia a dia, as encomendas que você tem ali do dia a dia é uma coisa. O que você vai fazer de campanha é outra coisa. Então você precisa ter uma meta de vendas ali para que você saiba o que você quer o que você quer alcançar e se você também está conseguindo alcançar. Porque daí você vai melhorando o teu processo. Entendeu? Você vai conseguindo melhorar o teu processo, você vai conseguindo melhorar a sua comunicação. De repente você pensa assim, esse ano eu não consegui vender e não sabe nem por quê. Você não sabe se foi seu preço que estava fora do mercado, você não sabe se foi a sua comunicação que foi falha, você não sabe se você não trabalhou legal nas fotos, porque foto vende também. De repente você não caprichou tanto nas fotos, não caprichou tanto na embalagem, entendeu? E são coisas que assim, né, a gente fala... que é muito importante, né, para quem tá levando a confeitaria como um negócio mesmo, como um negócio rentável, que o meu objetivo com Confeiteira Empoderada é isso, é transformar talento em um negócio que seja rentável, é fazer você viver aí da confeitaria. Então, para mim, qualquer oportunidade é oportunidade, e as campanhas, elas são super importantes por causa disso, porque você tem a oportunidade de explorar datas comemorativas em paralelo ao que você já vende. Você continua vendendo e aí você tem essas datas aí que são importantes também que você pode explorar. Mas você só vai conseguir saber se você tiver meta, se você tiver um objetivo e se você souber, né? Se você está conseguindo atingir esse objetivo ou não. E se você não colocar uma meta quando começar a campanha, como é que você vai saber se você está atingindo seu objetivo? Então, é uma coisa importante. E assim, gente, tem que colocar meta que seja alcançável. Né? Não adianta a gente chegar ali e falar assim, eu quero vender, sei lá, 50 caixas de bombom por, sei lá, por R$100. A gente tem que olhar para o momento que a gente está vivendo, a gente tem que olhar para essa situação de pandemia, muita gente perdendo emprego, o comércio fechado, gente, isso faz toda a diferença agora. Né? Comércio fechado, as pessoas deixam de comprar. Muita gente agora também nessa pandemia está começando a produzir coisas, né? Então, por exemplo, não tô falando nem só da confeitaria, tá? Tô falando no geral. Então a pessoa começa a produzir uma coisa em casa, começa a fazer um artesanato, fazer uma caixinha enfeitada, começa a fazer sabonete, começa a fazer outras coisas. E tudo isso no Dia das Mães concorre com o seu produto. Porque também são opções de presentes, né? São opções de presentes que as mães gostam. Que mãe que não gosta de um sabonetezinho lá, cheirosinho, ou então uma caixinha decorada? Que mãe que não gosta disso? Então, nessa hora, você está concorrendo com qualquer outra pessoa que também perdeu o emprego ali, que também deixou, ou está com o comércio fechado e está precisando sobreviver. Então, assim, você precisa colocar metas que sejam alcançáveis. E se for assim... Você consegue olhar isso para as vendas que você teve do ano passado. Por quê? Porque no ano passado a gente já estava numa pandemia. E se você fez a campanha do Dia das Mães, você já vai saber aí quanto que você vendeu e quanto que você coloca lá um percentual agora para o Dia das Mães desse ano. Você põe um percentual a mais, né? Sei lá, 10%, 20% a mais, mas não adianta querer dobrar, né? Eu vendi super pouco ano passado e esse ano eu quero vender muito. Tudo depende do que você vai fazer, depende do valor que você vai colocar no seu produto, depende do tanto que você vai fazer de divulgação, do quanto você está disposto também a investir nisso, né? Então tudo depende, são várias variáveis, né? Muitas variáveis aí que fazem com que você vai vender ou não, tá? Então, mas a primeira coisa que você precisa colocar as suas metas, elas precisam ser alcançáveis, né? Metas reais que você realmente possa alcançar.
E se for a sua primeira campanha, você não pode começar assim com uma expectativa tão grande, porque é a sua primeira campanha, tudo você está testando. Tudo você está testando o seu produto, você está testando a sua comunicação, você está testando o seu preço, tudo está sendo teste. Então você vai ter um parâmetro aí para o ano que vem e, né, já aconselho aqui, você pega todas as informações que você tem agora, tudo que você está fazendo da campanha e anota para que no ano que vem você já tenha tudo isso aí muito mais certo na sua cabeça. Gente, deixa eu só pegar uma coisa aqui. Pronto, eu coloquei a garrafa de água aqui na mesa e a garrafa de água está com água gelada, tá suando e vai estragar toda a mesa aqui. Pronto, agora sim, coloquei alguma coisa aqui por baixo para não estragar. Então vamos lá. Então a previsão de vendas é importante, tá? Que você faça. E assim, você precisa saber também, você tem que fazer a sua meta, tá? De vendas, e você tem que fazer também a previsão, uma previsão assim, que seja, não uma previsão negativa, você tem que fazer uma previsão que seja um pouco pessimista, digamos assim. Vai, na pior das hipóteses, quanto que eu vou vender que seja o mínimo possível que eu vou vender, entendeu? Porque assim, quando você tem esses números claros na sua cabeça, você consegue prevenir também o que você vai fazer quando você não chegar naquela meta de vendas que você pensou, né? Porque tudo isso aí está relacionado com o que você vai ter que fazer, assim, você vai ter que planejar sua produção, você vai ter que planejar quantas coisas você vai comprar para produzir tudo aquilo, qual a embalagem, né? Eu falei aqui de papelaria, né, de Dia das Mães. Então você vai ter que planejar quanto que você vai imprimir ali de cartão, ou de tag, ou de adesivo, enfim. Você tem que saber qual é essa previsibilidade. E aí é bom você trabalhar com número negativo também. Você saber quanto que você vai vender, assim, qual é o mínimo aceitável, né, que você vai vender, qual é, na pior das hipóteses, qual é o valor ou a quantidade mínima que eu vou vender aqui para que seja viável essa campanha, entendeu? Para que seja viável. Então é super importante isso daí. Nesse caso também é o que eu acabei de falar, né? Você acaba prevenindo os gastos que você vai ter aí com toda a produção e você consegue pensar nesse encaixe de produção também, né? No que você vai fazendo aí no seu dia a dia. E às vezes as pessoas têm coisas tão... a produção tá numa correria tão grande que elas nem pensam em fazer Dia das Mães. Mas isso aí vai ser muito assim da sua própria realidade. Bom, vamos lá para a etapa 3 que eu tô falando aqui. E o tempo tá correndo e eu ainda tô na etapa 3. Então vamos lá. Você precisa definir prazo das encomendas e como que elas podem ser feitas. Por quê? Isso daqui são dados que você vai colocar ali no seu cardápio da forma mais rápida possível. Porque as pessoas precisam saber como elas vão comprar de você, elas precisam saber até quando as encomendas vão ser feitas, entendeu? Elas precisam saber como é que ela vai encomendar, se ela precisa pagar antes, como que ela vai fazer esse pagamento. E, então, assim, é importante que você tenha definido quais são os prazos e como essas encomendas vão ser feitas também. Ó, tô recebendo uma perguntinha aqui, como definir esse número, né? A gente tá falando ali das metas que você vai definir. Você vai olhar para as compras do ano passado, né? Para quem comprou seus produtos do ano passado. E se você, nesse ano aqui, se você é a sua primeira encomenda, você vai ter que pensar no número mínimo possível aí. Então, de repente, você pensa assim, vou vender pelo menos 10 kits, vou vender 10 produtos. Então, você pensa no número mínimo. É uma estimativa que você vai fazer, mas aí você chuta baixo. Porque daí você faz uma estimativa baixa, e se você vender a mais, maravilha, né? E aí tudo depende também do seu processo. Então, por exemplo, se você já tem coisas de pronta entrega, fica mais fácil para você, né, adequar aquilo ali que você já faz. Se você faz por encomenda, você tem que ter um prazo que a pessoa pode, sei lá, por exemplo, no máximo 15 dias antes ela pode encomendar de você. Ou uma semana, não sei, aí depende muito da sua produção e aí depende do que você vai falar para o seu cliente também, tá? Então, por isso que a gente já entrou aqui também nesse prazo, né? Como eu tô falando, é importante que logo de cara seja uma das primeiras coisas aí que o cliente saiba até quando ele pode encomendar de você e como que ele vai fazer essa encomenda. Então, por exemplo, gente, encomenda, presta atenção nisso que eu vou falar agora.
Encomenda é quando ele paga alguma coisa para você. Porque se, por exemplo, a pessoa vai lá, e isso aconteceu com uma cliente minha, com uma pessoa que segue a gente aqui, aconteceu isso com ela. Ela tinha vários pedidos aí que as pessoas falaram, eu quero esse produto da Páscoa e tal. Chegou na hora, as pessoas simplesmente não confirmaram. Então, encomenda é quando as pessoas pagam uma parte. Eu não sei qual é esse percentual que você define aí, mas a pessoa precisa pagar uma parte, que é para reservar, que é para ela ter aquele compromisso com o produto, com a venda. Aí sim, aí você pode falar que você tem uma encomenda. Se não, não dá para você deixar reservado. Concorda? Porque fica difícil, porque a pessoa pode chegar lá na frente, ela fala para você que quer. Aí você vai, faz a compra, sei lá, você tem 20 pessoas ali que reservaram os seus produtos e falaram que vão comprar pro Dia das Mães. E aí chega lá na frente, elas simplesmente desistem e não querem mais e você vai ficar com todo o prejuízo. Então assim, encomenda tem que ter uma parte que seja paga ali, não sei qual é esse percentual, aí você define, tá? Mas a pessoa precisa pagar ali pra você. Essa é uma parte super importante. Vamos lá pro próximo passo. Quarta etapa aqui, ó, fotos dos produtos. Você precisa ter fotos que vendam aí. As pessoas precisam olhar para o produto como elas vão receber, né? Como vai ser entregue. Então é muito interessante se você puder fazer essa parte da gráfica antes, né? Você vai lá, imprime tudo que você vai usar de gráfica mesmo e monta os produtos ali, monta alguns produtos só para você tirar as fotos. Não deixa para fazer só na hora da encomenda, porque senão como que a pessoa vai saber como que aquele produto vai ser entregue? Como que ela vai saber como que a mãe vai receber aquele produto? Entendeu? Então as fotos é super importante. Embalagem, né? Tudo que vai valorizar o seu produto ali precisa ser mostrado com antecedência, tá? Capricha bastante nas fotos. Vou começar a falar de fotos aqui também. Vou fazer alguns vídeos aí. Logo vai estar aqui no Confeiteira Empoderada. Porque a foto ela é uma coisa muito importante, né? Você vende pela foto. E aí você, na própria produção da foto, você mostra ali o seu capricho, mostrando você pode fazer rios, é uma coisa legal de se fazer. E você vai mostrar todo o seu capricho na produção do seu produto também, tá? Passo 5, gente. Vou correr aqui um pouquinho para não demorar tanto, tá? Você vai organizar o cardápio de Dia das Mães. E esse cardápio aí, é o que eu já falei, poucas opções ali dentro do cardápio, elas funcionam muito melhor. Quando a pessoa tem muita opção, ela acaba, às vezes, deixando de comprar, porque ela fica meio perdida naquilo tudo lá, tá? E você tem que entender que, assim, cardápio de Dia das Mães é diferente do seu cardápio normal. O seu cardápio de Dia das Mães, ele tem que ter a opção, né, e todo o processo de compra só pro Dia das Mães. Só para os produtos que são de Dia das Mães. Tudo bem organizado, com foto bonita, com preço claro lá para as pessoas saberem e as informações também sobre como elas vão comprar de você, tá? Passo número 6, você vai tentar organizar o cardápio e antecipar suas vendas aí. Gente, vocês estão entendendo tudo certinho? Manda um coraçãozinho, qualquer coisa aí, pra eu saber que tá tudo certo. Dá uma descansadinha aqui, porque olha, essa live aqui era pra ser mais rápida, viu? Mas aí a gente começa a falar, perfeito, estão entendendo e tal. Então é assim, você vai tentar antecipar suas vendas, porque daí quanto mais você consegue antecipar as vendas, mais você consegue se organizar também na produção. Tá? Isso é super importante. E aí você vai saber, né, o que você vai comprar, quantas coisas você vai precisar investir aí, qual é o número de embalagens, o número de... a quantidade de ingredientes que você vai utilizar. Isso é super importante. E tem gente aqui que eu vi, né, que me segue também, que com 15 dias aí que lançou o cardápio de Páscoa, já tava com a produção tomada. Então é muito legal quando você consegue fazer isso, porque você já consegue trabalhar com toda a previsibilidade aí do que você vai vender de fato, tá? Nesse caso, você pode também, assim, uma ideia, uma sugestão que você pode fazer é que você pode dar uma condição especial para quem fizer essa encomenda com antecedência. Então é uma coisa legal de se fazer, né? Porque você trabalha aí com antecipação, facilita para você e o cliente também assim, ele tem uma vantagem por estar encomendando com uma antecedência de você. E é de novo que eu tô falando, a encomenda ela precisa vir
com um sinal ali para que a pessoa tenha aquele compromisso com você. Não adianta só ela falar. E assim, gente, conselho de quem já tomou calote. Nem amigo, nem com amigo não adianta falar assim, ai, fulano me encomendou, ele é meu amigo, porque olha, não é nem que às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa simplesmente quer deixar você de lado, assim, quer deixar você na mão. Às vezes acontecem imprevistos mesmo, entendeu? Então, assim, o legal é que você consiga garantir pelo menos uma parte ali, né? Porque se a pessoa, depois ela desistir daquilo lá, ela desistir de encomendar de você mesmo, de comprar seu produto, ela simplesmente vai tomar prejuízo ali, mas você também não vai tomar tanto, né? Você teve ali pelo menos uma parte ali que pode ajudar você a pagar aí o que você já comprou, tá? Passo número 7. Você precisa definir quais são os canais de divulgação que você vai usar. Então, por exemplo, redes sociais, vai utilizar? Lógico, né? Quem que não vai utilizar aí pelas redes sociais? Grupo de bairro, de condomínio, hoje, né, com a pandemia, aqui na cidade, pelo menos, eu participo aqui de uns 3, 4 grupos que são de bairros, né, do meu bairro, e tem alguns bairros aí que são perto também, grupo de condomínio costuma funcionar bem também. As comunidades do Facebook, né, você tem comunidades aí de bairro, de cidade também dentro do Facebook. Não sei se vale a pena, já valeu a pena lá, eu fiz vários trabalhos que me ajudaram bastante a utilizar a comunidade do Facebook. Mas eles vão mudando ali, né, vão mudando as políticas e hoje em dia parece que não aparece para muitas pessoas, mas é uma possibilidade aí, eu tentaria fazer isso também, tá? Então, de repente vale a pena você tentar. E jornais e guias da sua cidade, né, jornais, a gente, por exemplo, eu moro em São Roque e aqui tem o Guia São Roque, que as pessoas costumam consultar bastante, e pessoas de fora também costumam consultar bastante aqui. Então, de repente, se você consegue anunciar ali, e aí eu não tô falando nem só pro Dia das Mães, tá bom? Eu tô falando, assim, de uma maneira geral, de você investir nesse tipo de publicidade, porque vale a pena, né? Você se torna conhecido ali quando você tá utilizando uma publicidade que é direcionada ali, ou às vezes até influencer, viu, gente? Influencer para cidade pequena funciona bastante também. Então, mas influencer que assim, que tem a ver também, né? Que você perceba que pode te dar uma visibilidade positiva, porque tem alguns influencers que às vezes eles têm uma linha de comunicação ali que não tem nada a ver com o teu negócio. Então precisa prestar bastante atenção nisso daí. Se vocês forem utilizar influencer, precisa prestar bastante atenção nisso daí. Mas jornais e guias da sua cidade eu recomendo bastante que você pense na possibilidade, e aí é no geral mesmo, né, de divulgação do seu trabalho como um todo, não tô falando só de campanha de Dia das Mães. Porque nessa etapa, principalmente, que a gente tá de pandemia, que tá todo mundo, né, em casa, tá todo mundo mais voltado para a internet. Então ajuda bastante aí se você tiver uma visibilidade maior, tá? Passo número 8 aí, etapa número 8. Você vai preparar as suas redes sociais para sua campanha de Dia das Mães. E é o que eu falei aqui, você já tem que postar todos os dias, né? A gente sempre fala isso daí. Eu falo que a frequência de postagens é uma coisa super importante que você mantenha. Então, assim, eu sei que isso é super difícil, tá? Eu mexo com isso diariamente e eu, mesmo assim, né? Mesmo pra mim que só tô mexendo com isso, às vezes, nossa, tem que ser naquela correria e às vezes fica um pouquinho difícil. Então, o legal é você se planejar com antecedência. Eu tenho colocado de domingo aqui, não sei se vocês têm acompanhado, mas de domingo eu tenho colocado aqui os postzinhos ali, né, do que você vai postar durante a semana, e ajuda bastante. Então, assim, eu percebo que as pessoas gostam porque é uma forma delas se organizarem aí e fazerem as coisas de uma maneira mais programada, né? Sem ter que ficar se preocupando ali, nossa, o que eu vou postar agora? Ou sair correndo, ou parar a produção ali no meio. Quando você já tá na produção, é fácil, né? Você pega, tira uma foto ali, ou às vezes faz um reels do processo de finalização de um produto, de um bolo. Fica bem legal isso, nossa, eu adoro ver esses reels que vocês colocam aí de finalização, colocando calda, gente, adoro. E é uma coisa muito legal também, mas às vezes não dá tempo no dia a dia. Então é importante que você se programe aí para que você consiga continuar postando e coloque também as postagens aí entre, né, essas postagens normais, você coloca as postagens do Dia das Mães. Ó, tô recebendo uma pergunta aqui sobre sorteios como marketing. Sorteios você precisa fazer com bastante estratégia, porque assim, o que acontece?
quando você faz um sorteio, você tem que pensar em que tipo de pessoa que está vindo ali para o seu perfil. Então, às vezes, as pessoas fazem sorteio, por exemplo, vou citar duas situações. Você pode fornecer um produto seu para sorteio de uma outra pessoa, né? Esses dias me perguntaram sobre isso. Qual era a opinião que eu tinha para a pessoa ser patrocinadora de um sorteio de uma outra pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que pensar nesse caso é: o público dessa pessoa é o meu público? O público dessa pessoa vai comprar de mim? Vai valer a pena que esse público me siga? Porque senão não resolve, entendeu? Se é um público assim que não tem nada a ver com o que você faz, por exemplo, vamos supor, você tem um produto que ele é voltado mais para o público A, né? Um poder aquisitivo um pouco mais alto. E a pessoa que está querendo fazer parceria com você, está querendo que você patrocine, ela tem um público alto ali, vamos supor que ela tenha, sei lá, 5.000 seguidores lá no perfil dela. Mas o público dela de 5.000 seguidores não é o público que vai comprar de você. Então não compensa você fazer isso. Não compensa você entrar como patrocínio ali, porque aquelas pessoas podem até vir te seguir. Mas o que vai acontecer? Vai bagunçar todo o seu algoritmo, porque são pessoas que não têm nada a ver com você. E no dia que você resolver fazer uma campanha paga, uma publicidade paga dentro do seu Instagram, simplesmente o seu algoritmo vai entender que aquelas pessoas ali são importantes para você e vai começar a mostrar seu anúncio para quem não tem nada a ver, entendeu? Então não adianta muito. E a segunda situação é de você fazer um sorteio dentro do seu perfil. Até dá para você fazer também, mas assim, você também precisa pensar numa estratégia mesmo, né, de como você vai fazer esse sorteio para que você traga as pessoas ali, para que elas continuem te seguindo e que sejam pessoas interessadas e possíveis compradores, né? Não pessoas que vão entrar ali só para ganhar um produto seu. E outra coisa também, eu preciso, não vou falar muito sobre sorteio agora, porque é uma coisa que eu preciso verificar com mais profundidade, porque eu sei que tem situações aí, tem formas que você faz o sorteio, né? Tem jeitos de você fazer o seu sorteio que você pode ter o seu perfil prejudicado, às vezes até banido. Então é uma coisa que é importante você ter em mente aí, que sorteio é uma coisa que é um pouquinho mais complicada. Eu recomendaria que você trabalhasse mais o perfil com conteúdo mesmo, né? E talvez você fizesse promoções de uma outra forma, não como sorteio mesmo. Sorteio é um pouquinho mais complicado e eu acho que é uma coisa que você precisa pensar um pouquinho mais aí antes de começar a fazer. Bom, gente, voltando aqui então, eu tô no passo 8, que eu tô falando aqui das redes sociais para divulgação da campanha de Dia das Mães, né? Então você tem que ter ali um destaque pro Dia das Mães, porque você já tem as cores aí que você utiliza, né? As suas cores, não sei se você já tem uma paleta de cores aí pro teu Instagram. Se não tiver, não tem problema também, mas você sempre vai ter aquela cor que você gosta de utilizar um pouquinho mais. E no Dia das Mães é legal que você tenha um destaque. Então usa uma cor que seja diferente, tá? Dia das Mães é sempre, ela sempre tem que estar destacada aí, para que a pessoa saiba que você, por exemplo, você postou a semana toda ali, e aí você vai falar alguma coisa do Dia das Mães. Aquela postagem do Dia das Mães, ela tem que ser uma postagem diferente das outras, porque senão, como é que a pessoa vai saber que você está falando do Dia das Mães, né? Isso é uma coisa importante. A sua bio tem que estar organizada. O que é uma bio organizada? Você vai ter lá todas as informações, você vai colocar aí na sua bio qual que é a cidade que você tá, você tem que colocar a sua localização. Porque o que acontece? Tem muita gente que é de fora da sua cidade, por exemplo, e quer dar um presente para a mãe que mora na sua cidade. Então como é que ela vai achar você? Como é que ela sabe que você tá ali naquela cidade? É importante que você tenha essa informação ali para ela. Tem que colocar o link ali, né? Ela tem que ter um acesso fácil ao seu WhatsApp, ela tem que ter um acesso fácil ao seu cardápio, ela tem que ter um acesso fácil ali nos destaques do Instagram. Você precisa colocar as coisas ali, coloque seus produtos de uma maneira organizada, tem ali um destaquezinho falando só de você. Não olhe no meu destaque porque eu ainda não tenho, eu tô dando esse conselho para vocês, mas eu ainda não arrumei o meu, mas tá, aí já tô organizando direitinho também essa parte de colocar quem é você, o que você faz, quem é que tá por trás da confeitaria. Isso é importante, porque as pessoas elas gostam de saber quem é que tá por trás, tá? Mas o mecanismo de busca ativado, que é o que eu tô sempre falando,
E essa questão do mecanismo de busca é importante, gente. Você sabe já fazer isso daí, né? Tem algumas pessoas que sabem aqui que eu sei, mas se você não sabe ainda fazer essa parte da ativação do mecanismo de busca, você entra lá no nosso IGTV, que eu tenho um videozinho lá que está explicando sobre isso. Eu sempre falo sobre isso, porque assim, esse campo de nome, que muitas vezes você coloca ali, não tô falando do arroba, tá? Tô falando aquele campo de nome que fica embaixo da nossa fotinho ali no Instagram. Você às vezes coloca outras coisas ali que não tem a ver com seus produtos. E aquele é um dos campos que o Instagram, quando a gente usa essa lupinha que tem aí de busca, aquele é um dos campos que o Instagram localiza. Ele vai encontrar o teu arroba, ele vai encontrar o teu nome, né? Quando você entra ali para editar perfil, tá como nome ou name, esse campo que eu tô falando. E ele entra ali e ele busca tudo que tá ali. Então, por exemplo, se você trabalha com pão de mel, coloca pão de mel ali, põe na sua cidade, pão de mel, sei lá, em São Roque, pão de mel em Sorocaba, não sei, né? Coloca ali o teu produto que você já trabalha, né, o teu carro-chefe, coloca ali naquele campo. E aí, dessa forma, você coloca o teu Instagram ali no radar, né, no mecanismo de busca, e você vai ser encontrado também. E aí, quando a gente está falando de campanha, você pode colocar, por exemplo, presente para Dia das Mães, certo? Então, essa é uma coisa muito importante para você fazer. Já falei sobre intercalar as postagens de Dia das Mães com as suas postagens normais e já falei que essas postagens também precisam ter uma cor diferente. Na campanha de Dia das Mães que eu preparei, não sei se vocês viram, se não viram, vão lá nos meus destaques, que tá lá a campanha todinha. Eu usei o lilás, eu usei o azul e eu usei o branco, né? E coloquei ali uma pitadazinha de vinho, porque eu quis dar uma alegrada, mas assim, por que eu usei lilás? Por que eu usei azul e o branco? Porque são cores que elas trazem essa emoção, elas trazem aí a espiritualidade, sabe? Elas trazem um pouquinho mais desse momento que a gente está vivendo mesmo, né? Que é um momento de mais introspecção que a gente está. E eu coloquei flores ali, coloquei as rosas. Que mãe que não gosta de rosa, né, gente? Então eu procurei trabalhar esses elementos ali, procurei trabalhar elementos delicados, elementos que realmente trazem aí uma emoção um pouquinho maior. Então quando você for fazer a sua campanha, você tem que pensar nessas coisas também. O que vai agradar quem você vai presentear, né? Quem você vai vender o presente para que seja presenteado. Então são coisas importantes. Aí pense nas cores, coloque uma cor de destaque ali no teu Instagram, mas uma cor que também tem a ver, né, com cores que as pessoas ali podem gostar. 9, gente, estamos chegando no final da live já. Então vamos lá. Você precisa trabalhar a sua base de clientes. Aliás, uma pergunta para vocês aqui, ó. Vocês já têm aí o WhatsApp Business, né? Então digita um joinha aí, ou então manda um coraçãozinho se você já tem aí o seu WhatsApp Business, porque é super importante que você tenha. Se você não tem ainda, eu super recomendo que você instale, porque o que você tem que fazer ali? O WhatsApp Business, ele tem a parte de perfil, que você coloca todos os seus dados, e você consegue colocar ali também um catálogo de produtos. E aí nisso você tanto tem como colocar o seu catálogo de produtos, como você pode colocar os seus produtos ali que você está querendo destacar para o Dia das Mães. Isso mesmo, Daisy, tô vendo aqui que você já tem, perfeito. Então você precisa ter essa parte ativada ali também, gente. Tem que estar bonitinho, tem que estar bem organizado, informações fáceis ali de como o cliente vai comprar de você, como que ele pode fazer encomenda. Isso é bem importante, tá? Lista de transmissão é uma coisa que funciona bem aqui para você trabalhar a sua base de clientes também, e precisa prestar atenção nessa coisa de lista de transmissão. E eu vou contar o que aconteceu aqui com uma pessoa que eu conheço. Ela é daqui da cidade, não é ninguém que me segue aqui. Então o que aconteceu? Ela começou a vender alguns produtos aqui, não é de confeitaria, mas ela foi fazer uma lista de transmissão e ela fez um grupo de WhatsApp e colocou todo mundo ali da cidade. Não preciso nem falar que deu errado, né? Foi só gente saindo, e no final das contas, coitada, ela não conseguiu fazer a divulgação dela de forma alguma. Por quê? Porque em vez de fazer uma lista de transmissão, ela fez um grupo de WhatsApp. Então, assim, além disso, além de você tomar esse cuidado com fazer mesmo uma lista de transmissão, você precisa pedir permissão para essas pessoas para colocarem ela dentro de uma lista de transmissão.
Porque também não adianta nada. Vamos supor, você tem o número da pessoa ali, ela já entrou em contato com você, mas se ela não salvar o seu número lá no telefone dela, não adianta nada. Você vai colocar ela numa lista de transmissão e ela não vai receber da mesma forma. Então, é muito simpático da sua parte, né, para os clientes que já compraram de você, você converse com eles primeiro, né? Manda um WhatsApp 1 a 1 e fala assim: oi, tudo bem? Olha, eu tô montando uma lista de transmissão e eu vou ter nessa lista daqui, olha, eu vou mandar as minhas novidades, né? Não vai ficar mandando bom dia, boa tarde todo dia, mas eu vou mandar as minhas novidades e eu queria saber se você quer participar, se você gostaria de estar ali, né? E às vezes eu vou ter promoções, né? Fala que você também vai ter promoções ali exclusivas para quem tá na lista e faça essas promoções mesmo, né? De vez em quando joga uma promoção ali, olha, produto tal com 10% de desconto para quem tá na lista. É uma coisa interessante de você fazer, uma estratégia. Isso é a etapa 9, que é trabalhar a base de clientes. E chegamos na última etapa aqui. Você precisa estar bem atento nas respostas. Você precisa ser rápido nas respostas de quem fala com você. Tanto isso, eu falo nas redes sociais, né, ou num direct que ela te manda ali pelo Instagram, ou no WhatsApp, numa mensagem que ela te mandou no WhatsApp. E-mail, eu sei que às vezes é mais complicado. Eu tô com, nossa, sei lá quantos e-mails ali que eu não li. Então, mas se você tem o hábito aí, se você educou seu cliente para te fazer pedidos por e-mail também, para te mandar e-mails como uma forma de comunicação, você precisa ficar também bem atento ali no que está acontecendo nos e-mails, tá? E quando você coloca uma postagem, por exemplo, gente, fica atento ali nas perguntas. O que acontece? Vou contar uma coisa para vocês. Quando você coloca uma postagem ali no Instagram, né? Você colocou um stories no Instagram. Aí você colocou, sei lá, uma caixinha de perguntas ali, a pessoa respondeu sua pergunta. Quanto mais rápido você responde, mais o Instagram começa a mostrar para outras pessoas também. E isso acontece ali no feed. Quando você coloca ali no feed também uma postagem e a pessoa vai lá e comenta alguma coisa ali e em seguida você já vai e responde, o Instagram, ele gosta disso, o algoritmo entende que você é uma pessoa que está colocando conteúdo, que o conteúdo está sendo relevante e que você está atento na sua audiência. Então, você sempre tem que estar atento aí com tudo que você está colocando, tanto nos directs que te mandam, quanto nas mensagens que eles mandam ali no WhatsApp, ou também nos comentários que eles fazem nas fotos e também lá em cima nos stories. Gente, é isso daí. Ah, outra coisa, né, que vocês precisam saber. Tudo isso daí são coisas que vão acontecer no dia a dia. Planejamento nessa parte é fundamental. É por isso que é importante você sentar agora no começo do mês. Amanhã é dia 9. Então amanhã você pode já colocar ali, gente, falta 30 dias para o Dia das Mães. E eu estou preparando um cardápio incrível para vocês. Aliás, eu vou liberar o primeiro template dessa campanha. Eu vou liberar lá dentro do Teleconfeiteira. E você vai poder baixar, vai poder utilizar nas suas redes sociais, tá? Vou liberar lá para vocês. Porque daí você já gera um interesse aí das pessoas. No Dia das Mães, você já avisa que você está preparando um cardápio legal pro Dia das Mães. Você não tá vendendo nada, você só tá lembrando, e às vezes é uma coisa que é uma utilidade mesmo, né? Porque as pessoas estão ali tão atentas no próprio dia a dia, estão com tanta correria, estão com tantas outras coisas na cabeça, que elas se esquecem. Imagina, quem que tá lembrando do Dia das Mães agora? Ninguém, né? E muitas vezes elas vão lembrar só lá em cima da data mesmo, e daí não, às vezes chega lá na frente e não vai conseguir nem encomendar nada, uma coisa legal. E é isso daí, gente. Olha, o que eu queria falar para vocês sobre planejamento para o Dia das Mães são essas 10 etapas aí que vocês estão vendo aqui. Que estou aberta aqui agora a perguntas, se vocês tiverem perguntas aí. Gente, tem gente entrando agora, mas a gente está até encerrando, só fiquei para as perguntas agora mesmo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, manda aí agora. Me mandam aí a opinião, o que vocês acharam da live, foi útil para vocês, né? Se vocês conseguiram aprender aí um pouquinho mais sobre essa questão de planejamento. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, como eu falei muita coisa aqui, eu vou fazer um resumo e vou colocar lá no Teleconfeiteiras para vocês. Manda o joinha aqui quem quer o resumo também, e aí eu coloco lá para vocês e fica mais fácil também, né, para vocês relembrarem todos esses pontos aí.
Olha, aqui pra mim eu não sei, parou todos os comentários, eu não sei se travou a live. Vou esperar mais um pouquinho aqui pra ver se tem alguma pergunta. A Daisy tá falando aqui, Daisy, legal que você gostou, fico feliz. Lá, você já tá lá no Teleconfeiteira e eu vou colocar lá também, tá? O resumo dessa live aqui, eu acho que vai ajudar bastante, né? E é isso, gente. Tô aqui pelas redes, acho que vocês não vão ter nenhuma pergunta agora. Espero que vocês tenham entendido aí tudo. Tá travando aí também, né? E olha, obrigado por vocês estarem aqui, tô muito feliz. Essa foi aqui a primeira live que eu fiz. Eu vou tentar deixar salva, vamos ver se o Instagram vai me ajudar aqui. E o que vocês precisarem perguntar, se tiverem qualquer dúvida, me chama no direct lá, que eu respondo. Entre no Teleconfeiteira também, eu vou colocar o resumo lá, mas vai me acompanhando ali nas redes sociais, que eu vou colocando os assuntos aí das próximas lives. Gente, muito obrigada e até a próxima!